Olá, pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre gestão do estresse. Então, fica por aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante e tão atual, né, nos dias de hoje. Porque o estresse causa uma diversidade de desequilíbrios e a gente vai falar aqui sobre esse tema tão importante, sobre a gestão do estresse. Olá, olá, bom dia, meu povo, bom dia, Elô, linda, oi, Maica, tudo bom com vocês? Vamos lá falar de gestão de estresse hoje, um assunto tão interessante, né, tão importante. Oi, Elô, querida, saudades de você, linda. E é um assunto tão importante, né, e tão atual, porque, como eu sempre falo, existem as pesquisas atuais, dizem, né, que nós aqui no Brasil somos o primeiro em ansiedade. Ah, obrigada, Maica, gratidão. Que bom ter você aqui, querida. Vi que você se inscreveu também lá na imersão, né? E, pessoal, não deixam de não esqueçam de se inscrever na imersão, que vai ser maravilhoso, hein? Vai ser dia 5/8, sobre neurociência e aromaterapia clínica. A gente vai ficar um dia inteiro juntas falando sobre esse assunto, aprofundando, e como vai ser pelo Zoom ao vivo, vocês vão poder ver os slides, ver as imagens, e aí é muito mais fácil às vezes a gente associar e compreender coisas que a gente não compreende sobre o sistema nervoso, sobre o cérebro, né? Ah, imagina, Maica, é um prazer, né? Essa é a minha missão. Que bom, que bom. Ansiedade boa, gostei. Já tô fazendo a gestão, já tô trabalhando na ansiedade boa. Muito bom, gostei disso. Maravilha. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre gestão do estresse e entender um pouquinho sobre isso. Então nós vamos falar sobre a gestão do estresse, vamos falar sobre o hormônio do estresse, né, que é o cortisol. E vamos falar sobre eixo HPA, né, que sistema, essa ligação entre hipotálamo, hipófise e adrenal. Oi, Silvânia, querida, tudo bom? Minha aluna querida, amo, 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 muito bom. Bem-vindas, viu? Então vamos falar sobre tudo isso e vamos entender essa questão da gestão do estresse, né? Primeira coisa, bom, para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Carla Campos, sou aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica, estudiosa dos óleos essenciais, mas principalmente da química e da farmacologia dos óleos essenciais. Então, eu ensino vocês a dominar a química e a farmacologia dos óleos, entender o funcionamento dos óleos e sair dos protocolos prontos, né? Dessa coisa desse óleo serve para isso, esse óleo serve para aquilo. Então, quem vem atrás de mim achando que eu vou falar, usa esse óleo para isso, não, a gente vai entender como funciona o corpo, como funcionam os óleos, como eles atuam, para quê, Carla? Para você ter critérios de escolha de óleos, para você ter autonomia para a escolha dos óleos, né? Porque senão a gente fica robô, né? A gente fica no copia e cola, a gente fica na inteligência artificial e a gente não desenvolve a nossa inteligência, o nosso entendimento, a nossa compreensão e aí sim a nossa confiança nos óleos essenciais, né? Porque muita gente, quando começa a usar óleos, empolga, tá usando, depois começa a ter medo, ter desconfiança, né? E o que a gente precisa é justamente ganhar confiança e os óleos irem ganhando também credibilidade na nossa vida. E para isso, a gente precisa entender o funcionamento deles, como essas moléculas funcionam. Porque quando a gente está falando de óleos essenciais, nós estamos falando de química e farmacologia, inclusive nas questões relacionadas ao sistema nervoso central. Quando nós falamos de óleos essenciais, nós estamos falando de psicofarmacologia. Pois é, sim, vocês veem que vocês estão usando algo tão, né, profundo, tão interessante,
que age realmente, né, de forma psicofarmacológica para você fazer uma gestão de um estresse, uma gestão de uma ansiedade, de uma depressão. É possível usar os óleos para apoiar esse tipo de tratamento, mas você vai usar com maior eficiência conhecendo o funcionamento do cérebro, né, conhecendo a neurociência, conhecendo o funcionamento do sistema nervoso central, como ele opera e como os óleos essenciais podem atuar no sistema nervoso central e também em outros, né, como é o eixo HPA, né, na hipófise, esse eixo hipófise, hipotálamo, hipófise adrenal, que vai influenciar na gestão do estresse também, né, que vai ter aí uma ligação também com o emocional. Bom dia, Vanessa. Bem-vinda, querida. Então, vamos lá, né? O nosso corpo, a gente vai falar hoje, quem tá chegando agora, a gente vai falar sobre gestão do estresse hoje, aqui na nossa live. Então, fica aí, que tem bastante coisa pra gente conversar, tá bom? E podem ir deixando as perguntas no decorrer, que depois, se eu não responder na hora, a gente para no final e eu respondo todas as perguntas, tá bom? Bom, a primeira coisa é que nosso corpo, ele tá preparado para o estresse, né? Porque é normal, a gente passa, o ser humano, ele passa por adversidades e é interessante que nós já viemos prontos, inclusive, para lidar com o estresse, para entrar nesse mecanismo de saber o que seria o estresse, um momento de risco, né? Um momento em que tem que tomar uma decisão rápida, um momento em que precisa fugir, que precisa apagar um fogo, que precisa, né? Que você precisa estar atento, ligada. E aí precisa saber fazer essa gestão. E aí o que acontece? O problema não é o estresse, porque você está preparada para o estresse, o corpo está preparado para o estresse. O que é isso, Carla? Como assim? Né? Porque o cortisol, ele é um hormônio interessante para o nosso corpo, né? Porque, inclusive, ele controla várias funções do sistema nervoso, né? Mas não só. O cortisol está envolvido em diversos outros mecanismos do corpo, inclusive no controle da nossa temperatura, né? Ele está envolvido no armazenamento de gordura, por isso que muitas vezes excesso de cortisol, pessoas com muito estresse tendem às vezes a engordar, né? Então a gente vê que o cortisol ele tem funções positivas, mas ele é o hormônio do estresse, é esse hormônio que nos dá, que liga mecanismos que vão fazer que a gente haja em reação. Então, o problema não é o estresse, o problema é o estresse 24 horas, né? O problema é o estresse por 10 anos da sua vida. O problema é o estresse prolongado que nunca descansa, né? Já a ansiedade, ela tá ligada com outros mecanismos também. Aí tá ligada, além de o cortisol, por ser, né, sendo essa coisa da luta e fuga, coloca isso, ativa esse mecanismo de luta e fuga, que é o estresse. Ele, além de liberar cortisol para ajudar na proteção, né, de dar esse impulso de proteção, ele também, né, o estresse vai atuar lá no sistema nervoso, na questão da serotonina, né, e da noradrenalina. Ah, mas Carla, noradrenalina não é o hormônio, né, não é o neurotransmissor da alegria? Noradrenalina, ele é o neurotransmissor da alegria. Mas do mesmo jeito que o cortisol é um hormônio que do estresse, mas que ele também tem coisas boas, ele tem funções importantes no corpo e por isso ele existe. Do mesmo jeito, a noradrenalina, sendo um hormônio da alegria, né, sendo um neurotransmissor da alegria, em excesso vai causar, inclusive, questões bem delicadas, né? Excesso de excitação vai causar ansiedade excessiva.
Alegria, tudo no nosso corpo é um momento, né? Ninguém vive em alegria, né? A gente pode ser feliz, né? Dizer, eu sou feliz. Mas ninguém vive em estado de alegria 24 horas. Você tem aquele impulso de alegria, você dá um sorriso, uma gargalhada e passa. Porque é isso, o neurotransmissor, ele transmite lá liga no receptor, emite o sinal e vai embora, e passa. Justamente para a gente poder, né, ter o nosso equilíbrio, a nossa homeostase, né, a nossa harmonia. Agora, você já imaginou se você ficasse gargalhando o dia inteiro? Quando você vê uma pessoa gargalhando o tempo todo, já fica uma coisa até estranha, né? Você vai falar gargalhar, né? Não tô falando a pessoa ser feliz, não tô falando a pessoa ser realizada, estar bem com ela mesma, mas isso é com calma, com tranquilidade e que sorri, que se sente bem. Então, claro que noradrenalina também tem que estar ali, a alegria tem que estar ali, né? Ele se ligando. Mas o excesso gera ansiedade. Do mesmo jeito que o excesso de serotonina, do mesmo jeito que o excesso de cortisol. Só que o cortisol, ele é liberado nos momentos de luta e fuga, né? E aí, nesses momentos de luta e fuga, a gente libera cortisol. A questão é que a gente tem vivido 24 horas em luta e fuga. E tem vivido aí 10 anos, às vezes, em luta e fuga. E aí, o que acontece quando a pessoa entra em hipercortisolismo, né? Em síndromes de estresse. Pois é. Então, o hipercortisolismo, ou seja, o excesso de cortisol. Então, tem duas coisas. Tem o excesso de cortisol naquele momento. Então, eu tive agora eu vi uma cobra. Aquilo me deu medo. Então, meu cortisol vai lá na altura e eu entro em luta e fuga. Não sei o que eu faço, começo a acessar meu coração dispara e muitas coisas começam a acontecer. Então, isso é um ponto. É uma coisa que aconteceu nesse momento. Outra coisa é você cultivar luta e fuga e medo e ansiedade por muito tempo. Então, vocês veem que nada está separado, né? Você cultiva a ansiedade, aí desequilibra lá a sua serotonina e sua noradrenalina, tá lá tudo equilibrado, desequilibrado, entrou no estado de ansiedade, começa a viver, né, no luta e fuga, e aí muita coisa começa a acontecer. Insônia, redução do neurotransmissor GABA, porque aí você não relaxa, porque você fica ligado o tempo todo, né? Por exemplo, uma pessoa que teve um trauma, vamos supor, sofreu um acidente, então toda vez que ela entra no carro, ela entra em estado de estresse. Ou uma pessoa que estava num incêndio, ela pode sentir aquele estresse, aquele gatilho toda vez que ela lida com fogo. Ou teve um assalto na casa da pessoa. Peraí, deixa eu desligar o som aqui do celular para não atrapalhar. Entra um assaltante na casa da pessoa, ela sofre, aí ela fica que ela às vezes não dorme mais direito, ela fica sempre com medo, né? Então, esses traumas também ativam o cortisol. Só que hoje em dia, a conta para pagar a escola do filho e o trabalho e os medos de não ter dinheiro, o medo da vida, a ansiedade sobre o que você quer fazer, sobre, né? Sobre as suas decisões, as relações, os casamentos, enfim. Muita coisa hoje em dia tem levado as pessoas a estados de luta e fuga, e esses estados começam a ansiedade crônica, e isso vai liberando cortisol excessivo, e aí a pessoa fica em estado constante de estresse. Então, vocês percebem que quando a gente fala de, já vou falar mais sobre isso, mas só para vocês entenderem, que quando a gente fala de aromaterapia, né, e aqui eu falo da aromaterapia clínica, as pessoas querem protocolo pronto. Ai, Carla, fala logo. Que óleo então a gente usa para baixar o cortisol? Que óleo então a gente usa para equilibrar a serotonina? Eu vou dizer, primeiro, claro que existem óleos que modulam a serotonina.
Existem óleos que equilibram o eixo HPA. Existem óleos que são, né, agonistas de GABA, que vão ajudar a elevar esse neurotransmissor inibitório. Existem óleos que vão ajudar a baixar o glutamato, o principal neurotransmissor excitatório. Então, claro, mas vocês veem que são diversos mecanismos que acontecem, que o corpo não é uma coisa separada. Então, quando você, que é aromaterapeuta clínica, vai fazer uma consulta, você vai fazer a sua anamnese e você vai olhar no olho da pessoa, vai conversar também, ou às vezes, eu, por exemplo, como eu atendo online, eu envio a anamnese e a pessoa responde, e aí eu analiso o que ela respondeu ali, e pelas respostas, geralmente as pessoas respondem que tem ansiedade, ou que não consegue se relacionar, ou que está passando por momentos de, né, aceleração cardíaca, ou obesidade, dificuldade alimentar, e tem determinados sintomas ali, questões que são abordadas já numa anamnese antes de você conversar com a pessoa, que já te aponta desequilíbrios ou de cortisol, né, de neurotransmissores, e que você vai poder atuar. A questão é que não dá para eu falar direto assim, e lavanda. Claro, lavanda ajuda em muitas questões, mas às vezes não dá para usar lavanda sozinha, né? Laranja, tá bom, laranja também ajuda. E vai ajudar, claro, se você, a pessoa inalar, mas para algumas pessoas, só uma inalação, ou só um óleo essencial, ou uma determinada molécula pode não ser a resposta, pode não dar a resposta que a gente quer. Por isso, a gente precisa conhecer mais profundamente, e eu convido vocês a vir para a imersão em Neurociência e Aromaterapia Clínica, que vai acontecer dia 5/8, que eu vou explicar mais profundamente tudo isso, porque a gente vai ter mais tempo, né? Nós vamos ficar 8 horas juntas. E também, quem quiser vir para a formação, onde esse assunto é ainda mais detalhado, né? Para você atuar realmente clinicamente, se tornando uma aromaterapeuta clínica certificada, né? Então, eu recomendo você vir para a gente aprofundar. Mas o que eu quero te dizer é assim, não dá para falar assim, olha, estresse, usa esse óleo. Porque cada estresse pode estar vindo de uma determinada questão, né? O estresse, claro, mas é o cortisol, é o eixo HPA que está desequilibrado. Sim, nós vamos usar ali, nós vamos trabalhar no eixo HPA. Vamos atuar ali no eixo HPA, porque com certeza, se a pessoa está com estresse excessivo, tudo ela estressa, já está entrando num estado, inclusive, difícil, né? Porque, vou ler aqui para vocês como que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, determina a saúde mental, né? Saúde mental é um estado de bem-estar onde cada indivíduo atinge seu próprio potencial. Então, olha só, saúde mental é um estado de bem-estar onde cada indivíduo atinge seu próprio potencial e está apto a lidar com o estresse normal da vida, trabalhar produtivamente e contribuir para a sua comunidade, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa está com desequilíbrios, né, de hormônios como o cortisol e também de neurotransmissores, que aí por diversas questões, por alimentação desregular, por excesso de industrializados, por falta de nutrição, por estímulos do ambiente, né? Pela questão do que ela vem vivido, por traumas, por uma série de questões, a pessoa, quando ela começa a não conseguir lidar com o estresse, fazer a gestão do estresse, isso começa a atrapalhar a vida e ela começa a não conseguir mais trabalhar produtivamente, e ela não consegue mais contribuir, porque ela não consegue se relacionar, ela se sente ameaçada o tempo todo, ela sente que tá todo mundo contra ela, né? E aí começa um estado de desequilíbrio, onde esse indivíduo não atinge o seu potencial, o seu
e muitas vezes, por exemplo, o próprio fato de trabalhar com o que você não ama, por exemplo, né? Por isso que eu amo as aromaterapeutas que vêm fazer formação, porque elas escolhem trabalhar com o que amam, escolhem acreditar que é possível ganhar dinheiro, prosperar trabalhando com o que ama e se desvencilhar de coisas que não servem mais na vida. Então, eu tenho várias alunas que vêm fazer aromaterapia clínica, fazer a formação para fazer uma transição de carreira, né? E essa transição de carreira é em quê? Em busca de paz, em busca de tranquilidade, em se liberar desse estresse cotidiano, dessa luta todo dia, né? Então, acontece isso. Às vezes, o trabalho, o fato de você não fazer o que você ama, pode ser um estresse. Tem uma paciente que agora ela tá de férias, ela começou a ter sintomas de fibromialgia só de pensar em voltar para o trabalho, que ela não quer mais trabalhar lá. Mas ela tem um filho autista e ela precisa trabalhar e ela precisa desse dinheiro, né? Mas a gente precisa também ter forças para construir novos caminhos, novas redes, igual o nosso cérebro, né? Que encontra novas redes neurais, novas formas de trabalhar para poder administrar o estresse, mas também para encontrar a nossa alegria e a nossa felicidade e o nosso equilíbrio. Você, Maica, tá nesse momento de transição? Quero continuar estudando. Patrícia, quero depois da imersão fazer seu curso, professora. Ai, vem assim, Patrícia. Vai ser muito bom te receber. Burnout, Maica. Pois então, essa é a outra questão, né? O burnout, ele vem já de um excesso de estresse, né? De um excesso de estresse mesmo. E de ansiedade, né? De uma questão de não sentir que você é suficiente, que você vai dar conta. E chega uma hora que a mente pifa, né, Maica? E isso está sendo cada vez mais comum. E, né, em todos os segmentos, viu? Porque hoje a gente tem muitos estímulos, né? A internet, as notícias, e aí a gente vive em estado de luta e fuga, não sabe? Medo, às vezes o que falam para nós, o que a gente acredita como realidade, o que a gente espera e a falta de esperança. Eu sempre acredito no bem, no positivo, né? Eu sempre tenho esperança e eu sempre acho que a gente é que constrói a nossa realidade, né? Porque, igual Gandhi falava, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu acredito muito que as pessoas são boas, eu tenho esse olhar. Mas, às vezes, assim, quando a gente tá nesse estado, é muito difícil sair dali. Então, o que eu tava querendo dizer para vocês é que não dá para vir com um protocolo pronto se você não conhece o histórico da pessoa. E quando você conhece o histórico, você vai conseguir, a escolha dos óleos essenciais vem de uma elaboração com um objetivo. Então, eu vou escolher esse óleo, essa molécula, na verdade, a gente não escolhe óleos, né? Na aromaterapia clínica, a gente escolhe moléculas, compostos que estão presentes num óleo. Então, eu tenho um critério para escolher um determinado óleo essencial. E aí eu vou escolher, olha, essa molécula com essa que vai ajudar a equilibrar o eixo HPA, equilibrar o cortisol, né, a produção de cortisol, porque o cortisol, ele é produzido a partir do estímulo, né, de uma enzima que vai se ligar lá, que vai, né, um estímulo que vai mandar mensagem para um receptor que vai dizer assim, perigo, 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 e vai lá produzindo cortisol. Imagina um alarme na sua casa dizendo perigo, 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 o tempo todo. Bom, é isso que acontece no nosso corpo, é como se tivesse esse alarme ligado. Então, a gente precisa ligar o outro alarme, né? O outro aviso que é verdinho ali dizendo calma, calma, tranquilidade, tranquilidade.
Então, muitas vezes, para fazer a gestão do estresse, a gente não olha só para o cortisol, a gente vai olhar para o equilíbrio de GABA, a gente vai olhar para o equilíbrio do glutamato, da dopamina, da noradrenalina, a gente vai dar uma olhada ali em tudo. E o que acontece de interessante nos óleos essenciais e nas plantas de um modo geral, inclusive nos fitoterápicos, é que quando você trabalha com plantas, você tem a possibilidade de agir em diversas vias, às vezes com uma única planta. Porque a planta, ela não tem uma única molécula, então ela vai ter diversos receptores ali no corpo recebendo aquelas moléculas, então vai ter ações diversas, multifarmacológicas. E por isso, os óleos essenciais são diferentes dos psicotrópicos, né? Dos medicamentos sintéticos, porque um medicamento, ele é sintético, ele às vezes, são poucas moléculas ali, às vezes 1 ou 2, 3 no máximo moléculas num medicamento sintético, alopático. E esse medicamento, ele é feito para agir em um mecanismo exclusivo. Então, ele vai agir na serotonina. Às vezes, tem alguns que trabalham serotonina com dopamina, né? Mas eles agem em mecanismos específicos. Já quando você fala de óleos essenciais, quando você tem uma planta que tem dezenas de moléculas, é impossível você agir somente em um mecanismo. Então, nós escolhemos moléculas que vão ter predominância, e aí unimos óleos essenciais pensando na união de moléculas, na complementação de moléculas para uma ação específica ou na complementação de moléculas para utilizar em diversas ações. Então, quando eu faço um sinergismo, eu posso utilizar moléculas que ali juntas vão fortalecer, né? O estímulo de GABA, quem não está chegando aqui, não está entendendo nada que eu estou falando, GABA é o neurotransmissor, né, inibitório do sistema nervoso central e que ajuda a reduzir a ansiedade. É aquela luzinha de calma, 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 né? Menos, desliga, pera, pensa, não vai agir com impulso. Não é tão perigoso assim. Isso aí é uma coisa que não é realidade, porque muitos medos e estresse não são realidade. E aí a gente constrói uma realidade, entra naquele mundo, universo paralelo e fica ali. E aí o GABA fala: calma, calma, baixa o seu consumo de energia, economiza energia aí, né? E baixar cortisol também, vamos economizar energia, não gasta energia desnecessária, porque isso só vai te trazer consequências. E aí, existem aí, por exemplo, uma pessoa que fica em estresse constante, ela vai entrar nesse excesso de cortisol, né? Numa síndrome de estresse. E aí, olha só, tem síndrome de estresse primária e secundária. Então, imagine só, né? O nível que vai chegando conforme esse estresse vai sendo constante no corpo. Então, olha só, depressão é um sinal, também inibidor, sim, Kátia. A dor tem a ver muitas vezes tem a ver com estresse. Por exemplo, essa paciente que eu falei, que manifestou, que ela acabou manifestando ao longo dos anos uma fibromialgia, por conta também de estresse, de medos, né? De achar que não é capaz e que tudo é difícil e vai desenvolvendo. E os primeiros sintomas que ela teve ela sai de férias, que é o momento de relaxar, mas o estresse de que vai ter que voltar começou a gerar dor, né? E inflamação. Fibromialgia é inflamação, né? E a fibromialgia pode ser uma consequência de estresse prolongado, de medos, porque é uma doença autoimune, né? É um ataque ao próprio corpo. O corpo não ataca o próprio corpo, a não ser que seja necessário atacar, porque acha que o corpo está em risco. Então, vamos lá. A fase primária do excesso de cortisol, né? Do excesso de estresse, o primeiro é depressão. Olha lá, depressão.
ansiedade, agressividade. Agressividade é uma fase do estresse prolongado, né? Isso na fase primária, hein? Resistência à insulina, gordura visceral acumulada. Olha só, gordura visceral acumulada tem a ver com excesso de estresse. Quem diria, né? Então, vou tratar a obesidade. Adianta tratar a obesidade sem tratar o estresse? Então, vocês veem como tem muita coisa envolvida? E quando você fala de aromaterapia, não dá para Carla vir aqui e falar, gente, faça isso, faça isso, faça isso. Não, porque cada pessoa é um ser humano separado, diferente, indivíduo. Cada pessoa é um indivíduo. E você vai tratar esse indivíduo de forma personalizada, né? Pode ser que até você use os mesmos óleos, mas às vezes você vai misturar as quantidades, você vai misturar as dosagens, você vai mudar, porque aí você vai olhar para essa pessoa, né? Agora, diminuir cortisol, levar a pessoa para um estado de calma é básico, né? Para você reduzir o estresse, porque olha só tudo que o estresse prolongado faz. Gordura visceral, perda de massa muscular, isso também é um sintoma de estresse prolongado primário, hein? Supressão do sistema imunológico, né? Então aí a gente fala, tô com baixa imunidade, né? O que eu faço para tratar a imunidade? Na verdade, você pode estar com excesso de estresse que está baixando a sua imunidade, tá mexendo com todos os seus neurotransmissores lá. Então você começa a entrar uma engrenagem, que você começa a entrar num desequilíbrio, né? E aí a gente precisa ir equilibrando tudo isso com óleos essenciais, com uma alimentação, com atividade física, tomando água, meditação, e aí cada um, e dançar, cantar, cada um vai encontrar o seu caminho, né? Aí vocês vão ver, olha só, supressão do sistema imune, hipertensão tem a ver com estresse, claro, né? Luta e fuga, a pessoa tensiona, endurece, paralisa, isso trava as veias também, isso aumenta a pressão arterial. Osteopenia, osteoporose, tem a ver com estresse, né? Também aí tem ligação com a baixa de vitamina D. Dificuldade de engravidar, olha lá, mulheres que têm dificuldade de engravidar. Não tem muitos casos em que a mulher não engravida, fica lá, né? E vive nesse estado de estresse, de medo. A hora que ela relaxa, às vezes, eu tive uma amiga que na hora que ela decidiu adotar, que ela desistiu, saiu daquele estresse, daquela ansiedade e falou, agora eu vou adotar. A hora que ela adotou, ela engravidou, né? Então, por quê? Porque ela saiu do estado de estresse, diminuiu o cortisol, diminuiu esse estado de luta, de ansiedade, de cobrança, e aí o corpo ficou livre e engravidou. E também o estresse retarda o crescimento, e o que leva, às vezes, a jovens hoje em dia que estão muito estressados com cobrança de Enem, de vestibular, de nananã, e aí que tem TDAH, que tem isso, aí começa a ter um monte de rótulo, e o bichinho não consegue crescer, tem retardo no crescimento, né? E, além disso, depois tem a fase secundária, né? Tem a fase secundária, que vai levando a fadiga, a mal-estar, a sonolência, a fraqueza, dor crônica. Então, olha só, a dor crônica, ela já vai entrando num estresse já muito prolongado, já nessa fase secundária, né? E que vai ter também depressão, aí entra a apatia, não tem vontade de rir, não tem vontade de... apático, fica apática a pessoa. Irritabilidade, já é um estresse já de segunda fase, né? Bem... Perda de peso. Carla, eu achei que o estresse tem gente que perde peso e não ganha peso. Você falou lá que gordura, obesidade na fase primária. Na fase secundária, a pessoa pode ter perda de peso, né? Pode começar a perder peso, pode começar a ter dificuldade de engordar mesmo, não consegue absorver nutriente, tem dificuldade de se nutrir, de engordar, de comer.
Começa a ter, às vezes, até pressão baixa, né? Não é mais hiper, pode ser hipo, porque baixa totalmente, a pessoa perde a apatia, né? Aquela falta de energia. E aí, uma inflamação imensa, processos inflamatórios. Inflamatórios, né? Aí, nesse momento, começa a gerar doenças autoimunes. Entenderam, gente? Estresse prolongado gera doenças autoimunes. Então, muitas vezes a gente, na ansiedade também de usar óleo essencial na aromaterapia, não entendendo todo o mecanismo, a gente às vezes não ajuda a pessoa e não alerta a pessoa do que precisa estar fazendo e o porquê de cada coisa. Então, vocês veem como fazer a gestão do estresse num paciente é muito importante e encontrar nessa gestão do estresse diversos mecanismos para você conseguir acessar o que vai responder melhor nesse paciente, nesse interagente. Porque às vezes de imediato ele pode não responder a lavanda, porque imagine se ele tá já nesse estresse secundário, onde ele já tá apático, já é muitos anos de estresse, muitos anos de trauma. Se a pessoa já tá com inflamação que já gerou doença autoimune, muitos anos de estresse. Eu sei porque eu tive doença autoimune, né? E eu sei que eu passei uma adolescência muito estressante. Depois também, porque eu fui empresária, trabalhei, tive empresa, né? Tive rede de franquia. Então eu sei, eu vivi em estado de luta e fuga. E eu entrei nesse estado de um momento em que a vida não fazia o menor sentido para mim, em que, entendeu? Eu achava que não tinha nenhum significado, que eu não tinha feito nada de bom, que eu não tinha realizado nada. E foi aí que eu virei a chave. E aí é o momento que a gente pode fazer escolhas. E é aí que a gente pode, enquanto aromaterapeuta, e como as pessoas, quando elas estão assim, claro, muitas vezes você precisa trabalhar em comunhão com um psiquiatra, né? Que às vezes a pessoa já está sendo acompanhada por um psicólogo, por um psiquiatra, e você vai fazer um trabalho conjunto, né? Por exemplo, a gente acha o óleo essencial, mas, por exemplo, esses dias eu atendi uma paciente que ela já está sendo suplementada com estímulos de produção de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, ela está sendo suplementada, né, lá com a tirosina, com 5-HTP. Então, ela está sendo suplementada já por um outro profissional. E aí, quando eu vou fazer o tratamento dela, eu preciso fazer o que? Os encaixes nesse tratamento que ela está fazendo para melhorar o resultado dela. Não adianta eu só falar, usa lavanda para você ficar calma, né? Claro que vai ajudar a lavanda. Vocês entendem o que eu tô falando? A lavanda vai ajudar. Por isso, vocês, vários que trabalham com óleos, têm resultado. Vai ajudar. Só que não vai ser tão efetivo quanto se você estudar mais profundamente o assunto e buscar fazer um critério para ajudar e ir acompanhando e às vezes ajustando o tratamento. E muitas vezes levando a pessoa a não gerar esse nível secundário, gerar inflamação, que nem essa pessoa que eu tô tratando que falou da fibromialgia. Primeiro que para ela confiar em óleo essencial demorou, né? Porque as pessoas não sabem, elas não sabem que o óleo essencial é uma química, que ele ajuda, que ele tem uma função de equilibrar. Elas não sabem nem por que elas têm doença autoimune, o que gerou essa inflamação. E aí na conversa, quando você vê o histórico de vida da pessoa, essa pessoa que eu tô falando, ela vem vivendo um estresse, podando os seus próprios dons por conta que ela tem um filho com autismo e que ela precisa trabalhar, o marido estava com dificuldade, então ela assumiu um papel, ajudar os pais, né? E que ela foi desenvolvendo, claro que tem outras coisas também, no exame dela eu identifiquei parasita, a presença de parasita há muito tempo no corpo também gera doença autoimune, né?
Mas vocês veem, o estresse aqui, agora, nitidamente, a fibromialgia ter aparecido, ter retornado, ela ter sentido sintomas que já estavam afastados, já estavam ela estava sem sintoma por um longo tempo. Foi esse medo de voltar para o trabalho num momento em que ela não acredita mais naquilo que ela faz, em que ela é manipulada a fazer coisas que ela não gosta, e isso está levando ela a manifestar os sintomas da fibromialgia. Então, justamente quando a gente faz gestão de uma doença autoimune, é muito importante controlar o estresse. Muito importante, porque o estresse é gatilho de doença autoimune, né? Então, alergias, muitas vezes a pessoa começa a ter alergias a tudo. Tenho alergia a tudo, ela tem alergia. Isso pode ser um sintoma de fase secundária de estresse, de cortisol, né? De estímulo de corticoide muito alto. Tá lá com estresse nas alturas, né? Além de desequilíbrios, né? Eosinofilia, que aí gera inflamação, que aí você vai ver nos exames no hemograma, você começa a notar que os eosinófilos estão altos, que os leucócitos estão altos, os linfócitos. Então começa a dar alterações no sangue, que você identifica no hemograma. Então por isso que a gente, como aromaterapeuta clínico, a gente olha o hemograma, faz uma análise, né, de alguns exames, analisa vitaminas e minerais, até para saber onde atuar, o que recomendar que a pessoa, né, se ela vai para um nutricionista, como que vai fazer. Então a gente vai usando todos os nossos recursos. Agora vamos lá. Dor articular e dor muscular, né? Quem estava falando aí da dor, tem a ver com a fase secundária do estresse, né? Cefaleia, dor de cabeça, tem a ver com estresse também, é a fase secundária, já é a fase mais grave. Já é aquela fase que você acumulou já, acumula ali o estresse há muitos anos, né? Porque às vezes semanas, dias, você tem um sintoma. Agora, anos são outros sintomas, né? Para desenvolver uma doença autoimune, são anos de cultivar o estresse sem abaixar esses níveis de corticoide aí, de desequilíbrio no estresse. E aí chega até, né, na dor de cabeça crônica, chega em febre pode ser estresse, hipotermia. Além disso, questões de tireoide, e aí vai, né? Porque a tireoide tem bastante ligação com a hipófise, hipotálamo, que é o que tem ligação com o sistema adrenal. Então, tireoide, paratireoide, estão totalmente ligadas também à questão do estresse e à questão desse mecanismo do eixo HPA, né? Desse mecanismo do eixo HPA. E óleos essenciais, por exemplo, a gente tem vários, a gente tem esses óleos essenciais que são mais relaxantes do sistema nervoso central, né? Nós temos lavanda, bergamota, ylang-ylang, salves clarea. Nós temos também, dependendo do que a gente quer regular, cítricos, né? Laranja. Então, nós temos óleos essenciais que são interessantes, mas cada um tem moléculas diferentes. Nós temos acetato de linalila, linalol, limoneno, né? Nós temos moléculas que vão possibilitar ações no nosso sistema nervoso, inclusive agindo lá nos receptores, estimulando, porque os óleos essenciais têm a capacidade de proteger a barreira hematoencefálica e de até ultrapassar a barreira hematoencefálica e agir, né, estimulando a ação dos nossos receptores que estão ali nos neurônios pós-sinápticos, né, para poder ajudar nos impulsos e ajudar no sinal dos neurotransmissores. Mas a gente precisa conhecer, porque eu falo, usa isso para relaxar, mas o que tá agindo ali? A pessoa toma um remédio, mas o que será que esse remédio está fazendo com essa pessoa? Você precisa saber, né? Então esse é o meu convite, a gente entender que quando a gente fala de estresse, a gente não tá falando só de uma pessoa nervosa, explosiva. A gente está falando de uma infinidade de doenças. A gente está falando de um cultivo, de uma mudança química,
de um gasto de energia, e o que vai levar a um envelhecimento precoce, pode inflamação, aí vai, né? Porque aí vai levar estresse oxidativo, inflamação, pode levar a doenças autoimunes, pode levar a cânceres, né? Estresse prolongado pode gerar câncer também. E aí vai indo, vai levar a diversas doenças, né? Então, a inflamação crônica, estresse oxidativo pode levar a doenças neurodegenerativas, a prejuízos na barreira hematoencefálica, que vão começar a dar prejuízos na cognição, na memória, na atenção, aí o déficit de atenção, e aí vai, né? E aí vai. Deixa eu voltar às perguntas aqui. Vamos lá. Tenho fibromialgia, já tinha visto a Maica, não foi a Maica, foi a Kátia. A Patrícia falando, professora Carla, é quando sentimos medo de tudo o tempo todo, sempre em estado de alerta. Sim, mas às vezes não é só o medo, viu, Patrícia? Porque tem o medo, tudo é medo, mas essa coisa que nem eu falei da minha paciente, que o trabalho não faz sentido para ela. Então, ir para aquele trabalho todos os dias, acordar, ir lá fazer o que ela não ama, o que ela não acredita, o que não faz sentido, né? Ser manipulada às vezes pelas pessoas a fazer as coisas que ela não quer, a assinar o que ela não concorda. Então, assim, isso tá levando ela a ferir a própria essência e entrar nesse estado de desgosto, de vontade de fugir daquele lugar que faz mal. Então, não é um medo, mas é uma necessidade de fugir dali e uma sensação de incapacidade, né? Porque eu preciso do dinheiro. E aí isso vai colocando a pessoa num estado de estresse contínuo por muitos anos, porque a pessoa fica ali trabalhando e aceita, só que aí no fim cria uma doença, né? Um câncer. Né, tem duas pessoas que trabalham no mesmo lugar, uma tá com fibromialgia, a outra tá com câncer. Então, vocês veem, né? E as empresas vão gerando isso sem saber nas pessoas, porque não tem consciência do que tá fazendo com seres humanos, e aí vai perdendo sua mão de obra qualificada, né? Psicossomática, isso mesmo, tudo tá junto, é porque, na verdade, o cérebro, o sistema nervoso central, ele não é desligado do corpo, né? O sistema nervoso, ele conecta e envia sinais para o sistema nervoso central, né? Que vai enviar os sinais para todo o sistema nervoso periférico, que coordena todas as funções do corpo, tudo. Então, não tem como uma coisa separar o corpo da mente, separar sentimento né? Não é que a gente separa tudo, mental, emoção, a gente acha que a emoção tá no coração, né? Então, tem essas coisas todas. Após muito estresse, desenvolvi fadiga adrenal, olha lá, aí o cortisol fica baixo, aí entra no hipocortisolismo, né? E aí vai, exatamente, aí quando entra no hipocortisolismo, aí acaba tendo outras, aí o que acontece é isso, o estresse constante, né, chega num ponto que acaba indo para o hipo, que é isso que a Carolina está confessando aí, exatamente. O estresse constante vai levando por um hipo, né? E aí, quando a pessoa entra num hipo, ela começa a ter determinadas disfunções, né? Uma disfunção prolongada acaba sendo um ponto de convergência aí. Então, o estresse repetido e crônico, ele leva a uma disfunção mitocondrial, né? Porque é muita energia que gasta. Para você ficar, imagina o seguinte, uma máquina ficar ligada 24 horas, sempre, por anos. Uma luz ficar ligada, a luz da sua casa ficar ligada 24 horas por muitos anos. Quanto de energia você vai gastar? Tô supondo, mas uma máquina que ligada numa energia muito alta, ficar ali ligado o tempo todo, ela nunca desligar, né? Então, o estresse repetido e crônico leva à disfunção mitocondrial, que é a energia já começa a falhar, não consegue mais gerar essa energia e acaba repercutindo na deficiência de cortisol, que é o hipocortisolismo, né?
que é uma questão ligada lá na mitocôndria. E aí fica aquele sinal, gaste menos energia e aporte mais energia. Então é um momento realmente de trazer o corpo para um equilíbrio, né? E aí tem um monte de coisa importante de fazer, né? Vitamina D, recuperar as vitaminas, recuperar magnésio, coenzima A, porque teve um problema na mitocôndria, que está ali no centro da célula e que é responsável pelo armazenamento de energia, movimentação da glicose, né? A glicose é a energia, o açúcar é a energia, né? Não o açúcar, o açúcar industrializado, né? Mas a glicose, que é importante para o corpo. Então, fazer essa gestão é muito, muito importante, né? Então, a gente vai encontrar uma série de disfunções que você vê que doido, né? Hipercortisolismo, hiper, chega num momento que é tanto estresse que entra em falência, entra em hipo, que é isso que a Carolina tá falando, exatamente. Aí desenvolve fadiga adrenal e começa a ter glicose muito baixa, começa a ter, às vezes, né, passar mal, baixar a pressão, né? Começa a se sentir mal, precisa estar sempre comendo alguma coisa para poder abastecer energia, né? Fica sem conseguir gerar energia. E isso é uma coisa que é importante cuidar de uma maneira geral, com alimentação, comendo alimento vivo, alimento orgânico, usando óleos essenciais, para se equilibrar mesmo, né? Fazer meditação, trabalhar, ver como que tá vitaminas, né? Minerais, né? Como é que tá vitamina D, vitamina C, selênio, homocisteína, B12. Tudo isso é importante junto com o uso de óleos essenciais. Tá bom, gente? Então deixa eu ver o que mais tem aí. Nossa, incrível. Nossa, me descreveu nesse momento. Ai, Rafa, pois é isso, a gente. Mas a doença autoimune te deixa em alerta. Porque na verdade, a doença autoimune existe. Eu também sou psicogenealogista, né? Além de aromatóloga. E a doença autoimune, ela vem de um registro celular de que tudo é difícil, de que não, por mais que você faça, não vai conseguir. Então entra nesse estado, né, de alerta constante, porque se eu não vou conseguir, como essa moça que eu falei, ela trabalha num lugar que ela acha que ela não vai conseguir sair de lá tão cedo, porque ela precisa do dinheiro, e aí ela começa a entrar nesse estado, né, de alerta, mas ao mesmo tempo ainda sem forças para enxergar que existem milhares de outros universos, de outros caminhos, de possibilidades, de acreditar no seu potencial. E aí também a pessoa precisa acreditar na aromaterapia. Então, por que vocês que querem trabalhar com óleos essenciais precisam aprender tudo isso que eu tô falando? Vão falar, Carla não fala de óleo assim, dos óleos essenciais, qual eu uso? Ela fica falando, porque assim, se você não entende tudo isso que eu tô falando, não percebe as coisas, não vai alimentando um conhecimento, como você vai falar para o seu cliente? Você vai chegar para ele e vai falar, usa esse óleo. Aí ele vai falar, por quê? Porque acalma. Mas eu não acredito nisso. Mas acredite, porque tem pesquisa científica que diz que funciona. Mas como funciona? Não sei. Não tenho a menor ideia. E aí ele vai lá e vai tomar o benzodiazepínico, porque aquele lá explica como funciona. Aquele lá foi o médico que deu para ele é um doutor. Então, ela não vai acreditar em você. Para você ir conquistando seus clientes, seus pacientes, seus interagentes, seja você querendo ser aromaterapeuta ou atuando como consultora de óleos essenciais, oferecendo ou vendendo ou trabalhando com óleos essenciais, ou mesmo você fazendo blends, né?
até um ponto, com as pessoas que confiam em você, você pode dizer, esse blend é de relaxamento, tá bom. Mas quando você vai falar lá com o psiquiatra que está tratando a pessoa que você está querendo ajudar, o psiquiatra vai te perguntar, mas como é que age esse óleo? Mas por que você está achando que o óleo essencial pode atuar aqui junto com esse medicamento? Ou por que eu devo desmamar esse medicamento? Você não vai saber dizer. E aí a pessoa não confia em você, e aí fica como se a aromaterapia fosse charlatanismo. Né? Esses dias mesmo uma moça escreveu um livro aí falando que acupuntura, que homeopatia, que constelação familiar, que isso é tudo charlatanismo. É um absurdo, né? A pessoa nem estudou, não sabe nem do que ela tá falando e fala de charlatanismo sem nem saber. Então, assim, a gente precisa estudar mesmo para elevar a aromaterapia e as pessoas confiarem e perceberem a força que a aromaterapia tem. Aromatologia, né? Aromaterapia clínica. E se tornar um aromatologista, né? Que eu falo que eu sou aromatologista. O que é aromatologista? Especialista mesmo. E aí, quando você conhece todos os mecanismos, e aí você vai falar, olha, é o seguinte, você tá com excesso de cortisol, vamos fazer uma análise junto com o seu médico para ver seu cortisol, mas às vezes não precisa nem fazer o exame. Porque é diferente, né? Quando você vai entrar com um benzodiazepínico, que é um medicamento que causa dependência química, que a pessoa, se ela parar, ela vai entrar em abstinência, que causa efeitos, né, adversos. Para mim, esses medicamentos, eles só vão ser usados em última instância. Mas se você percebe, a pessoa já está ali no primário, né? Nas questões primárias, que eu já falei aqui para vocês, a gente pode ajudar para não chegar na secundária, para não chegar no hipocortisolismo, como foi relatado aqui pela Carol, né? Para não chegar nesse ponto. E aí a gente consegue ajudar com óleos essenciais, mas para isso você tem que conhecer, né? Por isso eu convido vocês a vir para a imersão, nós vamos conversar sobre isso na imersão. E aí quem quer aprofundar mais, vem para a formação, entender química, farmacologia, o que é enzima, o que é receptor, aprender a botânica, aprender a reconhecer um óleo essencial, se ele é adulterado, se ele é puro, aprender a fazer os blends, aprender o que é uma sinergia de verdade, o que é farmacologia, o que é farmacocinética, né, por que um óleo essencial é absorvido na pele, como é metabolizado. Se você quer aprofundar o seu estudo da aromaterapia, vem para a formação, né? Mas te convido a vir para a imersão, que é um dia só, você dedicar, né, num valor super simbólico, para que você possa já começar a abrir sua mente e entender por que Carla não vem aqui nas lives falar esse óleo é para isso, esse óleo é para aquilo. Mas você vai sair da imersão entendendo os óleos que você pode usar, mas com um critério. A partir das suas moléculas, das suas ações, você vai entender. E a gente vai falar de ansiedade, de depressão, de estresse, a gente vai falar de TDAH, vai falar dessas questões aí, de algumas doenças neurodegenerativas. Vocês vão entender muita coisa do funcionamento do cérebro, que é o que estuda a neurociência, né? O funcionamento do sistema nervoso. Neurociência estuda o sistema nervoso. E é isso que a gente vai falar. Sistema nervoso que atua no sistema nervoso central periférico. E ali a gente tem, nesse sistema periférico, aí nós temos as nossas glândulas adrenais, que são responsáveis pela produção do cortisol. O cortisol, gente, ele é um hormônio que não é um neurotransmissor, tá? Não é produzido nos neurônios, ele é produzido nas adrenais. Por isso a gente fala do eixo HPA, que é um eixo muito falado. Na formação a gente vai falar muito, a gente fala muito de eixo HPA, desde o início, quando estuda a química. Então, exatamente. Deixa eu vir aqui falar, paranoia, deixa eu ver. A Patrícia falou, professora, falei sobre isso, pois fui diagnosticada com câncer de útero ano passado e graças a Deus estou bem, fiz uma cirurgia, estou bem agora. Excelente, que bom, Patrícia, que boa notícia, graças a Deus, né? Mas agora você precisa trabalhar para não deixar esse câncer nunca mais voltar, né? Então, trabalhe se amar, se gostar, trabalhar com os óleos essenciais, mudar a sua alimentação, trocar os hábitos,
porque a gente vai gerando, se ficar com o corpo inflamado, se tiver uma alimentação muito ácida, né? Sempre ter uma alimentação alcalina. Câncer não cresce em lugares com um ambiente alcalino e com frequências altas, né? Então, o óleo essencial ajuda a gente nisso também. Acredito que tudo está relacionado, exatamente. Minha vida mudou. Que linda, parabéns, fico muito feliz, viu? Patrícia, bem bom ter você aqui. Tive que tomar corticoide, mas ainda não está 100%. É que na hora que baixa muito, né, precisa repor o cortisol, né? Aí toma corticoide. Só que corticoide é bem forte, né? Então, o importante é você também fazer o trabalho, às vezes até marcar, né, um atendimento comigo ou com algum aromaterapeuta clínico e fazer aí um equilíbrio do seu eixo HPA para ver se consegue, né, e também não permitir você cuidar do seu estresse, né, sabendo agora que é um estresse prolongado que levou a isso, agora cuidar, né, desse estresse e buscar levar uma harmonia para o teu corpo, porque os óleos essenciais, eles conseguem agir na mitocôndria também, né? Então, ir fazendo um trabalho para recuperar. Às vezes a gente não consegue recuperar tudo que a gente gastou né? Porque são anos que a gente cultiva essas questões e a gente não vai conseguir recuperar em curto prazo, mas se vai fazendo uma mudança contínua, o corpo é uma lei da natureza, né? Buscar por estabilidade e harmonia, gasto menor de energia e homeostase, equilíbrio, isso é uma lei, então o corpo vai ajudar nesse processo, né? E aí vai conseguindo tirar o corticoide, depois desintoxicar o organismo, então tudo isso a gente consegue fazer com alimentação e óleos essenciais, vitaminas, minerais. Então, por exemplo, sua vitamina D tem que estar acima de 50, né? Se possível, em 80, que aí seria maravilhoso. Tem que comer toda hora, exatamente, porque senão baixa, né? Fica se sentindo mal, começa a ter tremedeira, né? Carla, estresse desencadeia diabetes? Também, porque mexe... a inflamação constante vai gerando intolerância à insulina, vai gerando gordura no fígado, né? E aí isso vai afetando também a produção a questão da insulina e vai gerando diabetes ao longo. Diabetes também é cultivada, né? É cultivada. E tem bastante ligação com o fígado, com inflamação, com alimentação. Então, sim. Então, vocês veem, tudo tá ligado. Que live sensacional, que bom, Rafaela, fico feliz que você gostou. Já estou com a roupa de ir nessa imersão. Ai, que linda. Então, a imersão vai ser no Zoom, tá? Online, um dia inteiro, vai ser dia 5/8, pelo Zoom. Para você se inscrever, você entra no meu site, que é igual aqui o meu Instagram, né? Então, você vai por http://Carla, que é com H no final, campusaromaterapia.com.br. Aí você entra nesse link, lá tem todas as informações e você já pode se inscrever. Pode enviar link para todo mundo, para os seus amigos, sim. Tá? Envie o link para todo mundo que vocês conhecem, que queiram participar para vir para a imersão, tá? Deixa eu pôr o link aqui para facilitar. Então é peraí. Deixa eu pôr aqui, http://, né? Aí é Carla Campos, Carla com CH, né? aromaterapia.com.br, tá? Vou fixar aqui para vocês, tá aí fixado, tá bom? Aí lá tem todas as informações da imersão para vocês virem participar. Vai ser um dia inteiro. Vocês vão receber certificado, apostila e vocês vão ter acesso pelo Hotmart a 3 meses para rever, para estudar mais essas aulas, aprofundar seus estudos, com a apostila, com a gravação.
Mas eu recomendo estar ao vivo, porque no ao vivo é energia, né? A gente vai estar ali, vai trocar, vai ter atividades práticas, vai ser muito legal. Então eu recomendo você estar ao vivo o dia inteiro. Então já pega a sua agenda, já risca o dia 5, que não é esse sábado próximo, o outro, então é daqui a 2 semanas. E a gente vai ficar o dia inteiro juntas, desde as 8 até as 18. Então já organiza o almoço, já deixa meio arrumadinho, para você não ter que, você só vai comer, não ter que ficar fazendo coisas, cuidando, né? Já conta para a família que esse dia você vai precisar estar retirada, já arruma um lugar para você ficar sossegada, caneta, caderno, que você vai escrever, vai preencher bastante coisa. Então já se organiza para o dia 5, tá bom? Eu sei, Lídia, que você tá inscrita, você foi, né? Tá lá firme e forte. Carla, por favor, que horas vai ser a imersão e como vamos entrar? Então, você vai entrar, você se inscreve, aí você vai receber, você vai estar lá no Hotmart já, lá tem o link, quando você se inscreve, você já recebe o link para você acessar a aula. E também você vai ser convidada a entrar num grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo de WhatsApp também, todas vão receber o link para acessar a aula, todas as pessoas que estão inscritas, né? Mas o link também vai estar lá já no Hotmart. Quando você se inscreve, já tem lá todas as instruções de como vai ser a aula, a programação detalhada, tá tudo lá. A hora que você se inscreve, você recebe, né? E aí você vai entrar nesse link que é o acesso ao Zoom e você vai ter acesso à aula. Aí a aula vai ser das 8 da manhã às 18, com intervalos para banheiro, café, né, para toalete, café, almoço, a gente vai fazer os intervalos, mas vai ser o dia inteiro, né? Então pensa que você está indo para um curso mesmo de um dia inteiro e que você precisa já avisar a família, arrumar um lugar sossegado, pensar já antecipar a sua alimentação para você sair, comer o seu lanchinho, seu almoço, né? Ter água do seu lado. E vai ser assim, então vai ser o dia inteiro. E depois vocês têm depois vocês têm acesso pela plataforma. Quem já é minha aluna da formação não precisa se inscrever. Vocês vão ter o acesso, vocês vão receber o link e vocês foram presenteadas e vocês vão participar da formação, né? E vocês podem também indicar pessoas para participar. Mas vocês receberam de presente, né? Vocês vão estar, todas as alunas da formação vão ter acesso à imersão e depois a gravação da imersão vai estar como um bônus também dentro do Hotmart da imersão, tá? Vocês não vão acessar o Hotmart dos inscritos da imersão, vocês vão acessar no Hotmart da formação, vocês vão ter acesso à imersão, tá bom? Obrigada, a noite inteira para mim. A noite inteira? Como assim a noite inteira, Eliane? Não entendi. É das 8 às 18, tá? O dia inteiro. E aí depois vocês organizam. E depois vocês podem, né? Vão poder rever a aula. Você que tá no Japão, Liliane. Você que se inscreveu e tá no Japão. Agora eu entendi. Nossa, é a noite inteira, verdade. Verdade, Liliane. Eu vi que você que se inscreveu uma pessoa do Japão, não tinha ligado que era você. Uau, hein? Você faz isso sempre de trocar o dia pela noite? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o seu cortisol, com a sua melatonina aí, né? Isso você faz só na formação, tem que fazer aí alguma coisa boa para você não prejudicar a sua saúde, né? Ai, bonitinha, mas que bom, que doideira isso daí, hein? Minha irmã morou no Japão, minha mãe morou no Japão também um tempo, que o meu cunhado é descendente, né? É de japoneses e morou um tempão. Rafaela, para você se inscrever na formação, eu vou abrir as inscrições da formação também na imersão, inclusive com uma condição bem especial, tá? Então vem para imersão, que aí também, e depois eu vou liberar o link também da formação
Quando eu passar a imersão, eu vou deixar o link também aqui na minha bio do Instagram, para quem quiser se inscrever na formação, tá? Porque aí para quem quer aprofundar mais, porque o que vai ter na imersão é uma parte do que tem na formação, né? Mas a formação é mais aprofundado ainda, porque né, na imersão a gente vai ter só 8 horas, a formação são 260 horas, né? É bem aprofundado, aí você conhece a química, a farmacologia, tudo isso que eu tava falando, tá bom? Então vem, Rafa, vem para a imersão, depois você vem para a formação fazer parte dessa nova turma, tá bom? Vai ser muito bom te receber. Tenho certeza que você vai adorar. Quem tá nessa vibe de realmente aprender, se profissionalizar, se tornar, né, certificada em aromaterapia clínica, conhecer o funcionamento dos óleos essenciais, né, a química, a farmacologia, a neurociência, e vai, né, na formação a gente também tem aula de câncer, aprofunda mais, né, aula sobre inflamação, estresse oxidativo, e a gente aprofunda bastante na formação e tem aulas ao vivo comigo a cada 15 dias, toda segunda-feira, a cada 15 dias na formação também. Então, é bem legal porque vai te capacitando, vai te dando segurança para você poder atuar como aromaterapeuta clínica com esse olhar mais criterioso, né? Bem legal. Bom, gente, então hoje foi bem profundo, né? A gente falar de estresse, porque existe... Não, ansiosa do bem, né? Ansiosa boa. Né, Rafa? Ansiosa do bem, ansiosa no bom sentido. Não pode ficar ansiosa que estressa. Então, hoje a gente falou do estresse, da questão do que traz o estresse, né? Das consequências do estresse e de como, assim, a aromaterapia clínica pode ajudar em conjunto com outros tratamentos e da importância da gente saber o que é o estresse, conhecer o estresse sem cortisol, isso aí. Ansiedade sem cortisol e sem aumentar muito a serotonina, equilibrando o GABA. Você vê como é doido, né? Então, a gente poder conhecer realmente o sistema nervoso, a gente poder realmente dialogar, né, com um psicólogo, dialogar com um psiquiatra, dialogar com profissionais, com um saber, com entendimento do que você está fazendo e por que os óleos essenciais são importantes e o que eles têm ali de tão importante que realmente age, né, que realmente tem ação e que pode contribuir na gestão do estresse, né? Isso é muito importante. Então, a gente trabalhar a gestão do estresse através da aromaterapia é um mecanismo muito interessante, tá? Então, bora lá? Tô esperando todo mundo na imersão no dia 5, que é daqui 2 semanas. Convidem as pessoas, divulguem, né? Distribuam o post da imersão. Postem nos seus stories, nos seus Instagrams, se vocês acham que isso pode colaborar com pessoas, né? Principalmente aí quem é consultor, que tem equipe, porque isso vai elevar o padrão das equipes de vocês, para que vocês possam cada vez mais ter uma linguagem mais profissional e conquistar mais a confiança das pessoas, porque as pessoas tendo confiança, usando os óleos essenciais com responsabilidade, com conhecimento, isso vai elevando a aromaterapia, né? As pessoas vão entendendo o que é essa ciência, essa medicina tão maravilhosa que lida com química, com farmacologia, com a força vibracional e informacional que a natureza, os óleos essenciais têm. Tá bom, meus amores? Um beijo, viu? Bom estar com vocês aqui hoje, adorei a interação. Eu gosto quando é assim que a gente bate papo, conversa e pode trocar, né? E pode ter uma energia boa, assim, que ameniza os nossos estresses. Traz alegria, olha lá, traz noradrenalina, acalma nossa serotonina, baixa cortisol, e só essa troca, olha como é gostoso, né? A gente poder, por isso que eu espero que dia 5 seja bem gostoso, pra gente também ficar numa energia muito boa, né? Durante o nosso encontro dia 5.
Ah, beijos, beijos, lindo. Gratidão, Maica. Gratidão, gente. Gratidão, Patrícia e todo mundo que tá aqui. Luísa, Lídia, todo mundo, Rafa. Viu? Um beijo enorme para vocês. E a gente se vê sexta-feira, tá? Tem live sexta-feira aqui, 8h30. A gente se encontra aqui. E essa live também vai ficar gravada, se vocês quiserem assistir novamente, tá bom? Ah, para você também, Pati. Um abraço enorme, massoterápico, maravilhoso. Que eu queria era uma massagem mesmo. Que também é bom para baixar cortisol, viu? Equilíbrio de estresse, massagem é excelente. A massoterapia é maravilhosa, porque toca pontos. E aí, usando óleos essenciais na massoterapia, um dia a gente vai fazer uma live sobre isso, hein, Patrícia? Porque a massoterapia é muito importante. A formação são em quais dias da semana? Ah, Vanessa, a formação ela é gravada, meu amor, é pelo Hotmart, porque ela é bem intensa, você tem 2 anos para completar. E só que a gente tem aulas ao vivo a cada 15 dias, só que se você não puder participar da aula ao vivo, ela fica gravada e você assiste a gravação. Mas é isso, né? Na ao vivo tem a energia, tem... Mas a formação, ela é online. Você entra pela plataforma Hotmart, porque aí lá tem materiais, é muita aula, né? Se fosse fazer ao vivo, ia demorar muitos anos, muito mais tempo. Então, você pode completar em até 2 anos, tá? E aí, né? Porque aí tem estudo de caso, tem um monte de coisa para você fazer, tá bom? Então, não é tudo ao vivo, não. Então, você vai administrar o seu tempo. Você organiza o seu tempo, o dia da semana que você vai estudar e podendo, você participa a cada 15 dias da aula ao vivo, que é às segundas-feiras, 7 horas da noite, tá bom? É isso. Tá bom, Vanessa? Aí a formação é assim que funciona. Aí você vai assistindo as aulas e nas segundas-feiras você vem para aula ao vivo quando for possível, mas você organiza o seu tempo, os seus horários para você poder ir estudando e fazendo as aulas e tirando as dúvidas comigo, né? Porque aí você pode tirar as dúvidas comigo tanto pela plataforma quanto ao vivo quando a gente tem os encontros, tá bom? Um beijo, meus amores. Bom restante de semana aí para vocês. Que seja maravilhoso. Muitas conquistas, menos estresse, mais calma, mais paciência, clareza, para poder estar aí saudável, feliz, conseguindo abrir sempre os seus caminhos para fazer tudo que você ama na sua vida, tá bom? Beijo. Tchau, gente.